Boa noite. Hoje estou recebendo o presidente do Legislativo de Foz. Programa em alto estilo. Aliás, esse programa aqui está sempre em alto estilo. Todo mundo que vem é estiloso. Hoje eu vou conversar com o Rogério Quadros, que foi agora ontem na votação na Câmara. Ele foi eleito presidente da Câmara por mais 1 ano e 7 meses. Ele vai presidir lá. Já estava lá e agora houve a votação. Os 15 votaram nele, inclusive ele mesmo votou nele. Vamos conversar sobre isso e outras coisas mais. Rogério, muito obrigado por ter vindo. É a segunda vez que você vem. É a segunda vez. E eu agradeço esse espaço, né? Muito contente de participar dessa entrevista. Eu sempre o chamarei, porque você é uma pessoa centrada e a estrela sobe. Eu estou notando que o senhor está subindo. Tem pretensão de substituir o prefeito uma hora dessa, Rogério? Nós sempre, a princípio não, né? Mas nós sempre temos que deixar as portas abertas, né? Isso é decorrência do nosso trabalho, né? Então, a gente está realizando um trabalho e com o tempo a população for reconhecendo, né? Isso é importante, né? Pelo trabalho, né? E você sabe que a ambição é uma virtude. Ela não pode ser demais, em demasia, senão azeda o angu. Mas um pouquinho de ambição faz bem. E o político é assim, ele começa de pequenininho, né? E vai subindo. Esses nossos grandes políticos aí, tudo começaram de pequeno. Ô, Rogério, então o senhor foi ontem a votação, ontem, né? na Vamos sessão falar um ordinária. pouquinho disso. Houve uma sessão ordinária e abriu-se lá a votação. O senhor foi o único candidato? Foi o único candidato. Quantos votos o senhor teve? Eu fiz 15 votos. Até o senhor mesmo pôde votar no senhor, que o regimento permitia. Nesses casos, o regimento, né, pode votar. E na terça-feira vindoura, vocês vão novamente reunir-se para escolher o vice. Isso, o vice-presidente da mesa diretora. Que atualmente não tem, né? Porque o senhor é que era o vice, o senhor assumiu a presidência, a vice-presidência está vaga. Isso, está vaga. E o senhor tem ideia dos nomes que poderão ser colocados para escolha? Já tem nomes lá? Bom, a princípio a gente sempre explica, né? Que todos os vereadores têm o direito de ser candidato. Isso é democrático e com exceção dos suplentes, que o regimento, né? O regimento tem uma vedação lá. Mas nós partimos do princípio assim, que através do diálogo, do consenso, buscamos um nome, né? Que seja, que todo mundo tenha escolha. Já tem algum nome de consenso para ser o vice? Há 2 nomes até o momento. Paulo Miranda e... Celino Fertrin e estava o pastor Jefferson. Então temos Brian, 3. né? Só que o pastor Jefferson, na sessão de ontem, foi na palavra, né? E explicou que em busca do consenso, em busca da união do grupo, ele retirou a sua candidatura. Tá bom. E o primeiro secretário vai continuar sendo Eliseu Liberato? Eliseu Liberato. Porque não mexeu. Não. Tem o primeiro e o segundo. O segundo secretário do senhor, quem é? É o Celino Fertrin, vereador Celino Fertrin. E o primeiro vice-presidente? E o segundo vice-presidente, quem é? É o pastor Jefferson Brian. Vai continuar? Vai continuar. Eu ouvi uma entrevista do senhor, assisti, eu estava até na Câmara. E quando o senhor disse algumas coisas lá, que eu vou pedir que o senhor as repique aqui. Quando o senhor acabou a votação, o senhor deu uma coletiva. Sim. O senhor falou algumas coisas lá que me chamou a atenção, sobre reduzir custos financeiros lá da Câmara. Vamos enumerá-las. O senhor falou sobre o celular de assessor. O que o senhor disse lá? Bom, fala assim, agora para o meu público. É como nós sempre explicamos, nós estamos fazendo os estudos. Nós temos que tomar decisões com prudência, cautela e responsabilidade. Então, esse estudo que está em andamento já adiantado, o cargo de controlador, ele é um cargo comissionado. Então, nós vamos mudar para que seja um funcionário de carreira. Muito bem. Nada mais justo, né? Controller. E do ouvidor também, era um cargo comissionado. Então, nós vamos mudar ali, vamos fazer uma resolução para que seja um cargo de servidor de carreira. Pega lá um servidor da casa. Carreira, né? Tem mais de 60 servidores, né? Sim. Não tem? E qual o terceiro? 43 servidores de carreira. Quer dizer, tem mais cargo comissionado do que de carreira. Sim. É o dobro, praticamente o dobro, né? Bom, enfim, o senhor já elencou duas coisas. O senhor vai botar um servidor de carreira na controladoria e na ouvidoria. E sobre celular? Bom, os celulares, os vereadores, a gente sempre está se reunindo
fazendo estudos, entendemos que não há necessidade desses celulares. Que celulares é esse? Explica, eu não Era entendi. Assim, era feita uma licitação, a empresa disponibilizava os celulares para os vereadores e assessores, e essa conta era paga pela casa, pela Câmara Municipal. Entendemos que hoje, com o mundo atual, que o celular se tornou mais acessível, mais simples, de que cada vereador tem que bancar o seu celular. Tem o seu particular. Isso só esse caso porque se nós considerarmos que cada vereador tem 4 assessores, mais o vereador, só aí são 5 contas de 5 contas telefônicas. Isso. E as contas telefônicas hoje em dia não são baratas. Não. Só vai fazer só nessa questão da telefonia uma boa redução de custos. Quanto, já tem ideia? R$ 4.500 por mês que é pago no plano. No plano todo? No plano todo. Todos esses celulares disponibilizados e as contas mensais, a Câmara, R$ 4.500 por mês que é pago. Até que não é muito, não. Pensei que fosse mais. Mas enfim, exatamente. O senhor cortou, vai exatamente. cortar. Para cortar isso tem que ser votado? Ou não, pode ser uma é decisão do uma senhor? decisão do presidente. Tá. Então, o que nós estamos acordando? O término do contrato. Que se você tomar uma atitude antes do término, tem as rescisões, tem as multas, tudo, né? Então, agora, no próximo mês, terminando o contrato... Ô, Rogério, o presidente do Legislativo tem muito poder, né? Vamos falar sobre isso. Porque é um poder da República, o terceiro poder, né? Sim. Nós temos o Executivo, na figura do prefeito, temos o Judiciário, na figura dos magistrados, e temos o Legislativo na figura do presidente do Legislativo. O senhor é uma pessoa poderosa na cidade, presidente da Câmara. E o senhor não deixou que esse poder que o senhor está imbuído mexesse com a sua cabeça? Que você é uma pessoa de origem simples e tudo, está mexendo com a sua cabeça? É assim. A sensação de poder é boa ou é ruim? Tem a parte boa e a parte ruim. Fala da parte ruim, por exemplo. A parte ruim é que, como eu sou uma pessoa simples, eu sempre gosto, assim, numa padaria. Eu chegava, assim, cumprimentava as pessoas, assim, nos lugares que eu vou, tudo, né? Não assim, chamava atenção. Não. Isso daí é que eu sou, além de ser simples, eu sou meio tímido, né? Na parte assim e tal. Passava despercebido. Exatamente isso. Agora não passa mais? Não, o pessoal cumprimenta, Esse é o lado bom, O né? lado bom. Assim. Já pediram autógrafo? Já conversaram bastante, né? Pediram tirar foto, né? Mas eu quero sempre explicar assim. Como eu tenho uma formação assim, o poder não é só poder, é o poder-dever. O que é o poder-dever? Você tem isso, está incumbido numa tarefa, numa missão. E você tem que utilizar isso somente para a função pública. Certo. É exatamente isso. Mas assim, o vereador Rogério, ele não mudou o seu hábito. Ele vai na mesma padaria, ele visita os mesmos amigos, vai no mesmo mercado e, principalmente, o meu filho tem a honra de estudar numa escola municipal pública, a Escola Érico Veríssimo, tem 10 anos. Né? Só tem um filho, você? Eu tenho 2 filhos, né? Tá. E o outro tem a honra também de estudar no IFPR, Escola Pública. Né? Ô, Rogério, o senhor é do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que agora ganhou um cargo no primeiro escalão. Está lá o vice-presidente do PTB no município, chama-se Eduardo Teixeira, ganhou a diretoria da Fosabita, vai cuidar da habitação do seu partido. Muito bom isso. O senhor tem lá na Câmara, vamos falar de regalias, o que tem de bom. O senhor tem um veículo com motorista para circular, não tem? Só que eu quero explicar que desde o mês de janeiro, se eu usei 5 vezes o veículo, foi muito. Por quê? Porque eu tenho meu carro particular. Só usei veículos quando houver necessidade de solenidades oficiais. Isso. Inclusive, se for ver, desde o início do ano, pegar a quilometragem do veículo, até o motorista falou, nunca... Está me dando pouco. Tão pouco assim como está acontecendo. Eu estou notando que o senhor... Outra coisa também importante, que esse é o veículo oficial. Tem outro veículo que é feito o expediente da Câmara. Eu mandei colocar o brasão, a placa de identificação. Não tinha. Tá. Eu notei uma coisa lá também, não sei se é impressão minha, se essa decisão foi tomada na legislação passada, não foi, com certeza. Eu notei que alguns servidores lá, não sei se comissionados ou cargo comissionados ou de carreira, estão usando crachá. Foi uma medida que o senhor adotou? Isso. Inclusive, essa nós vamos apresentar agora num pacote de medidas e ações positivas da Câmara, né? Conversando com os vereadores e chegamos ao entendimento assim. Havia muita reclamação, o cidadão chegava na Câmara, ele não sabia quem era quem. Isso. Hoje não.
todos os assessores têm que achar e têm que usar. E eu cobro isso, inclusive do meu gabinete, tem que usar. O cidadão chega lá, ele sabe quem é o assessor, quem é o servidor. Está escrito o nome. Toda empresa funciona assim. Exatamente isso. É o modelo de gestão. É o você modelo vê com quem você está falando. Exatamente. A polícia é obrigada a ter identificação. Isso. Todo mundo. Todo mundo. Tem umas classes que não precisa ter, né? Mas também não é. Mas a maioria tem, para você saber com quem que você está tratando. O cidadão que chega ali, que paga impostos, que é contribuinte, ele tem que saber quem que ele está sendo atendido, porque ali é um órgão público. Ô, Rogério, quanto que está hoje o orçamento? 6% do orçamento do município que a prefeitura é obrigada a repassar. 6%. 6%. Mas o senhor não gasta isso Não, tudo. não. Exatamente. Nós estamos Quanto que dá hoje 6%? 6% são 868 milhões. Por ano? Por ano. É o orçamento último da Não, o prefeitura. orçamento do município... É 6% em cima disso. 6,848 vai dar uns menos de 50 milhões. 40 por aí, né? 40 milhões. Não gasta isso. Não. Só que hoje, deixando bem esclarecer para a população, nós estamos utilizando 2,82%. Menos da metade. Que a Constituição permite 6%, nós estamos utilizando menos da metade. Ao longo da história da Câmara, do Legislativo em Foz, nunca se consumiu os 6%. Não. É porque está na Constituição, né? Isso. Mas é comum no Brasil todo, não se gasta isso tudo. Esclarecendo também que se ao final do ano tiver alguma reserva, alguma sobra, pela Constituição nós devolvemos para a Prefeitura. Aquela histórica foto daquele checão, só vai aparecer naquela foto. Eles tiram uma foto, aquele cheque, devolvendo para o prefeito. Coisa bonita. Ô, Rogério, agora tem daqui mais 10 dias a comissão de ética que investiga aqueles 5 vereadores, ela vai ter que concluir os trabalhos, emitir um relatório final, que o relator é o Celino Fertrin, e baseado nesse relatório vai se decidir se vai para votação ou não, uma sessão para caçar ou não os vereadores. É isso? Isso. Na opinião do senhor, o que vai sair dessa comissão de ética? Pedir a cassação ou não? Não sei. Não, né? Sempre explicando que o Conselho tem autonomia e está realizando o trabalho. Ele é autônomo. Nenhum vereador tem o conhecimento do que vai ser. Que eles vão? Não. São 5 membros? São 5 membros, né? Cujo presidente é a vereadora Nancy Raffem Andriola, né? Mas o senhor não tem uma opinião assim? Se esses 5 vereadores poderão voltar algum dia antes de terminar? A própria STJ é que os afastou, não é? Sim. Através de uma liminar. Eles estão afastados através de uma liminar. Sim. Se no julgamento do mérito derrubar a liminar, eles podem reassumir os cargos. Sim. E aí os 5 suplentes vão para casa. Não é assim? Se for assim, determinação judicial. Dessa forma. Vou conversando com o presidente da Câmara Municipal, o Rogério Quadros, que está aqui, imbuído de fazer coisas, né? Está fazendo uma economia lá, chama a atenção da gente. Vamos fazer um intervalo e voltamos na sequência. Estamos de volta conversando com o Rogério Quadros, presidente da Câmara. Rogério, já para finalizar essa questão ligada à Câmara, me tire minha curiosidade. O salário de um vereador hoje é da ordem de quanto é? R$9.000. Brutos? Bruto. Isso descontando... 6.800. Nossa, sobra 6.800? É muito desconto, né, Rogério? É o imposto de renda e a contribuição... A carga tributária brasileira... Esse dia eu fui pagar os impostos. Eu tenho uma microempresa e eu sempre pago meus impostos, né? Mas é muita coisa. É quase 40%. Para você vender R$100, você paga 37, 38 de imposto. É muita coisa. Bom, então ganha 9.000 o salário de um vereador. Quanto ganha um assessor de vereador? 7.700. Salário bom, quase igual ao salário do chefe. Bom. E o presidente do Legislativo, eu imagino que deve ganhar um pouquinho mais por causa das atribuições. Ganha um pouco mais? Ganha um pouco Salário mais. De quanto, Rogério? Doutor, R$13.000. Tá bom. Aumenta 4.000. É razoável. É razoável. A responsabilidade é muito grande. Porque não é fácil. Ô, Rogério, existe no município uma lei municipal que foi aprovada
por um ex-vereador que foi presidente da Câmara também, Fernando Duso, lembra? Essa lei é uma lei muito importante, apesar dela ser parecida com a cópia de uma lei nacional que já existe, é a lei da ficha limpa. O Fernando criou uma aqui no município. Você sabia disso? Ela foi criada e foi, quando o prefeito, como é que chama? Cria a lei, manda para o prefeito, ele... Projeto de lei, daí Não, ele aprova. A lei foi, tramitou... Sanciona. Foi sancionada pelo Reni Pereira. Isso. E ela existe no município. É uma lei que diz o seguinte: qualquer cidadão que tenha condenação em segundo grau, quer seja civil ou no criminal, ele não pode exercer cargo nem na prefeitura, nem na Câmara Municipal. Ele é impedido. A lei da ficha limpa, né? Isso. É uma cópia daquela lei nacional. Muito importante. Né? Agora, eu pergunto ao senhor, agora mesmo tem muita gente lá, assessores novos, começou uma nova legislatura. O senhor está pedindo, esses cargos comissionados que estão entrando na Câmara, o senhor está pedindo a tal da certidão negativa para ver se eles estão limpos? Sim. Pede? Pede. Os recursos humanos da Câmara é um recurso bem capacitado. Ele que faz isso. Toda pessoa que vai trabalhar, ele pede uma série de documentos. Se não apresentar esses documentos, não entra. Que bom. E periodicamente é feito novamente essa revisão. Porque nesse ínterim a pessoa pode responder, né, ser condenada. É assim? Exatamente. E está funcionando, Rogério? Está funcionando porque nós já verificamos uma situação, por questão de ética, não posso falar o nome. Não precisa. Dessa situação. Pairou uma dúvida. Exatamente, que vai ser verificado agora semana que vem. Que a pessoa tinha problema, né? Exatamente. O problema que nós chamamos é condenação, não é? Condenação. E essa lei também se aplica para o Executivo. Para o Executivo. Se o Chico Brasileiro, o prefeito eleito, estiver me dando a honra de assistir, ou o Nilton Bobato, ou o senhor secretário de administração, o Ney Patrício, ou quem quer que seja, que esteja na máquina pública da nova prefeitura, escute o que eu estou falando aqui e atente para esse detalhe, né? Não esquecer da ficha limpa, porque se o cidadão tem condenação em segundo grau, ele não pode exercer cargo comissionado. Isso. Está na lei. Está na lei. O senhor me falou que, eu escutei também o senhor dizendo que depois que vocês assumiram, uma quantidade muito grande de indicações ocorreram. O que são as indicações, Rogério? Indicações é assim. Quando a equipe do vereador, o vereador está fazendo visita nos bairros, né? Tá. Daí a população, o cidadão, o contribuinte vê, precisa fazer alguma coisa, uma melhoria. Tá. Essa equipe materializa esse pedido e faz indicação até da Câmara. Tá. E essa indicação é enviada para a Prefeitura, que distribui para os setores competentes, Secretaria de Educação, Secretaria de Obras, Secretaria do Meio Ambiente. Tipo assim, a pessoa precisa de uma faixa. É uma faixa em frente a uma escola. É uma indicação Pede ao vereador, o vereador encaminha para o Executivo. Inclusive, agora, de iniciativa da Câmara Municipal, toda semana terá um secretário na Câmara Municipal para responder sobre essas indicações e outros temas. Muito bem. Quarta-feira iniciaremos com a secretária do Meio Ambiente. Já tem uma grande quantidade de indicações, né? Sim. Os vereadores novos que chegaram, eu notei, chegaram com uma fome danada. Um gás que não... Só de CPI mesmo já foram criadas... Quantas tem já lá? Tem 5. Tem 5 já funcionando? Tem 4. Vamos enumerá-las. É do lixo. Lixo. Transporte escolar. Transporte escolar. Do transporte... O transporte coletivo. Transporte escolar, coletivo, lixo. E da imprensa? Não. O outro é do meio ambiente. Não, da legislação. Para fazer uma verificação de toda a legislação atual, né? Tá. Aquela então nós temos 4 CPI caminhando lá dentro. Inclusive, a carga de trabalho na Câmara atual é imensa. Porque toda essa CPI precisa, além do corpo técnico da Câmara, os vereadores têm que fazer as reuniões semanais para discutir. Né? Cada CPI é composta por quantos membros? 3 ou 4? Normalmente é 3, mas tem algumas com 4 membros, né? Pode ter até 4 membros. Então nós temos lá a figura da Comissão Parlamentar de Inquérito, que é a CPI. Não tem uma CI também, que é a Comissão de Investigação? Seria no âmbito municipal CI, né? Falamos CPI, mas no âmbito municipal CI, Comissão de...
CPI. É o conselho, tá certo. CPI, isso aí é a mesma coisa. Né? E tem o conselho também de ética, que é O senhor soube que ontem o presidente do Congresso Brasileiro, que é o Rodrigo Maia, presidente da Câmara Federal, ele assinou um ato nomeando 32 deputados lá da Câmara Federal para começar a analisar um projeto, um ADIM, para acabar com a reeleição no país. O senhor ficou sabendo? Sim, Em 2022, vai demorar, 18, 19, 20, 21, daqui 5 anos, se essa ADIM passar, não teremos mais a figura da reeleição. Acabou. Mandato de só um mandato, ao invés de 4 anos, passa para 5. Sim. Todos, prefeitos, vereadores, deputados, senador. Só o senador, que ao invés de 8 anos, vai aumentar o mandato para 10 anos. O senhor acha que isso é uma coisa boa para o país? Eu acho assim, que cada pessoa vai lá, contribui, porque assim, nós estamos num Estado democrático de direito. O que é o Estado democrático? Os governantes e os governados e governantes têm que cumprir a lei, todos são iguais, né? E o democrático é o seguinte, todos têm que participar. Então, isso é oportunidade, o quê? O que acontece? Qual que é a oportunidade? De cada um contribui você e dá oportunidade para todos. Aqueles que sobressaírem com o trabalho, eles retornarão. E se não aprovar, ele não tem a reeleição, né? Então, mas, Rogério, vamos analisar um caso que aconteceu aqui no município. Nós tivemos aí figura do vereador homogêneo que ficou 6 mandatos na Câmara. 6 mandatos. Nós temos aqui figuras no Paraná, o caso do governador Requião mesmo, que foi governador 3 vezes, está querendo ser pela 4ª vez. E por aí vai. Nós temos o caso do Benir Rodrigues, que está no 4º mandato, ininterruptos. Entrou e não sai mais. É eleito, né? Será que isso é bom para a democracia? Porque os valores que vão surgindo, gente nova, saindo das faculdades, doido para participar do processo, não pode, porque essa gente vai se reelegendo. A rigor não seria bom acabar com a reeleição? E outra coisa, tem o aspecto da economia para a União. Em vez de 2 eleições a cada 2 anos, acaba também. Uma eleição... Nesse aspecto aí de acabar com cada 2 anos é positivo. É positivo. Muito positivo. Né? E também renovar os quadros. O senhor acha que o Temer vai continuar, vai se manter lá até o final do mandato ou vai cair? Isso daí depende da população, né? Dos movimentos sociais e principalmente do Congresso. Do TSE, que está julgando aquele processo dele e da Dilma, né? Dificilmente vão afastá-lo porque não tem tempo, né? O senhor sabia que um governador do Amazonas foi cassado? Ontem o TSE cassou por 5 votos a 2 o José Melo, governador do Amazonas, do partido do PROS. Ele perdeu o mandato. O que demonstra hoje? Ele teve que ser afastado de imediato. O presidente da Assembleia assumiu. Né? Eu vejo essas situações que estão acontecendo no Brasil muito importante, porque é um processo lento, mas as coisas estão sendo passadas a limpo. Né? Sim. O senhor apoia a Lava Jato? Maior, exato. O senhor apoia? Apoio. O que o senhor achou da soltura do Zé Disseu? É assim, decisão judicial não se discute, né? Então foi uma decisão, a gente cúmplice. O que cabe? Ver ali o que foi certo e o que foi errado. Então foi uma decisão judicial, não se discute. Tem que cumprir, né? O juiz, ele cabe apenas cumprir a lei, mas aí eu pergunto, quem que fazem as leis? Vocês. São os legisladores, né? Vocês. Então, assim, a população, é um processo assim, a população renova e os legisladores... O que o senhor acha daquela lei que estamos tentando, o Requião é o relator de abuso de autoridade? O senhor conhece a lei? Sim, projeto de lei, não é lei, o projeto. O senhor, o que tem a dizer sobre aquele projeto de lei do... Na verdade, quem criou aquilo foi o Renan Calheiros. Sim. E o relator é o Requião, que visa punir algumas autoridades, como promotores, juízes, delegados. O senhor é polícia. Sim. Até pode punir o senhor quando o senhor voltar a ser polícia. O que o senhor tem a dizer desse projeto de lei? Eu acho assim que foi desvirtuada no início. Ela tinha uma tendência assim, né? E foi no caminho, no processo, foi desvirtuada. Ela mudou. Eu acho assim, que o Ministério Público e o Judiciário têm que ter
essa fiscalização também, tudo ali. Tem que se Mas a lei, da forma como está, eu parece acho que vendetta, né? Foi exatamente isso, né? Eu acho assim, a população, a gente vê que muitas coisas nós podemos melhorar com relação à fiscalização, né? Porque todos os setores, infelizmente, existe o desvio de conduta, né? Sim. Na polícia, Todo no Poder Judiciário, tudo o quanto, né? O senhor está... Eu entendi a sua colocação, desculpa interromper. É. O senhor, o que tem a dizer? O Chico tomou posse praticamente agora dia 1º, eu vi o senhor lá, o senhor estava lá, no ato solene, não é? Foi a Câmara Municipal que dá posse. Eu vi lá, eu estive lá. O senhor está convencido que o Chico vai fazer um bom governo? Eu acredito. Vai fazer um bom. Porque assim, primeiro, eu também acreditava que o Reni ia fazer um bom governo. Porque assim... O senhor acreditava que o Reni ia fazer também? Oh, meu Deus do céu! A gente acredita, né? Mas em Papai Noel, gnomos e mulas sem cabeça, não acreditamos, não. Porque eles não existem. É que assim, assim, você tem que fundamentar, porque você vê na cidade os segmentos, as entidades, o empresariado e os vereadores, eles vão cobrar. Por que o prefeito tem que dar resultado? A Câmara, assim, em poder autônomo. Os vereadores ali é uma coisa. Sim. Aqueles projetos que são importantes para a população, aprova, sim. Agora, o que não for, não aprova. E o mais importante, você percebeu que os vereadores estão indo nos bairros, nos postos de saúde, nos CMEs, nas escolas e verificando... Só para finalizar, aqueles cargos comissionados que os vereadores pedem ao prefeito, para o prefeito dar, aquilo não mudou, continua, né? Ou mudou? Da minha parte, não. Continua a mesma coisa. Eu entendo assim. O PTB tem cargo no governo. Significa que o senhor não pode fazer oposição. Não, eu acho que você entende assim. Mas acabou. Eu entendo assim. Hoje, já acabou, Luiz? Diz que acabou ali. Hoje os partidos, né, que fazem essa coligação que resolve isso daí. Tá bom. É uma questão política, né? É uma questão política. Eu parabenizo por ter assumido de fato de direito o comando da presidência da Câmara, né? O senhor foi eleito, vai fazer provavelmente um bom trabalho e fique à vontade para se despedir. Eu quero agradecer o espaço, assim, né? E sempre dizer assim, com o pé no chão, com simplicidade, os novos vereadores, o presidente ali está na Câmara e espera o comparecimento da população, das entidades, para discutir a cidade. Tá bom. É um projeto de reconstrução e, principalmente, queremos que a população nos fiscalize. Participe. Muito obrigado. Eu vou ficando por aqui, tenham todos um bom final de semana, até a próxima. Quarta-feira vai estar aqui comigo o presidente nomeado da Fundação Cultural, o Juca de Oliveira. Tenham todos um bom sábado, um bom domingo. Obrigado, senhor. Obrigado.